Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de forma detalhada o passo a passo da manutenção. Meninas, nesse vídeo aqui eu vou fazer o passo a passo da manutenção do volume árabe, mas a parte da manutenção ela serve igual para todas as técnicas, tá? Então, do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, é o jeito que vocês vão fazer em todas as técnicas que vocês vão trabalhar, fio a fio, brasileiro, em todas as técnicas. Então, o primeiro passo, a gente vai higienizar os cílios da nossa cliente. Então, eu vou usar a espuma de limpeza da Sobelli e um pincelzinho descartável. E a gente vai higienizar os cílios dela como se ela tivesse sem extensão de cílios mesmo. Vai higienizar do mesmo jeito, da mesma forma. Higieniza a pálpebra para tirar toda a oleosidade, higieniza todos os fios de baixo para cima da raiz até as pontas, deixa completamente higienizado esse fio para a gente poder fazer a manutenção. E para você ficar por dentro de todo o vídeo novo que eu posto por aqui, inclusive se você quer mais vídeos como esse, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos novos que eu posto por aqui. E aí, meninas, aqui na manutenção é isso, a gente vai fazer a primeira higienização. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa loção que eu usei para higienizar, essa espuma, com água e o lenço descartável, né? O lenço de papel descartável. E a gente vai tirar toda essa espuma de limpeza que a gente usou para higienizar os cílios dela. Mas não é só uma higienização. Eu gosto de fazer a mesma coisa da aplicação. 2 higienizações para deixar os cílios completamente higienizados. Então, eu venho de novo com a mesma espuminha de limpeza da Sobelli, o pincel descartável novamente e vou higienizar todos os fios de novo, higienizar a pálpebra, porque assim a gente potencializa a higienização, né? A gente deixa os cílios completamente higienizados e a gente tira todas as impurezas, restos de maquiagem, sujeirinha dos olhos, todas as poeirinhas, a gente consegue eliminar todas essas sujeirinhas do nosso olho para extensão de cílios dura mais, né? E para a gente ter uma melhor acoplagem, para nossa retenção ser melhor, para não juntar a sujeirinha no olho da cliente, porque a gente não aplica a extensão de cílios diretamente na pálpebra, a gente aplica a extensão de cílios meio milímetro longe da pálpebra. Então, ali pode acumular sujeira. Então, a higienização é muito importante para retenção, para não juntar bactéria, para não juntar micro-organismos. Então, a higienização é tão importante na casa da cliente, né, no dia a dia dela, quanto no espaço antes da gente começar a aplicação. Porque a nossa cola, né, o cianoacrilato, que é o principal componente da nossa cola, ele não se adere em superfícies sujas. Então, a gente precisa, sim, higienizar muito bem os cílios da cliente antes da gente começar a aplicação. E para tirar essa espuma de limpeza, eu venho de novo com o meu lencinho de papel descartável e também a água. E aí vou tirar toda essa loção higienizante e aí vou vir secando já com o papel antes do ventiladorzinho. E depois, né, para já ajudar a ir secando esses cílios. E depois que eu terminei a parte de higienizar, tirar a aguinha com o lenço de papel mesmo, eu venho com o ventiladorzinho para deixar essa extensão completamente seca. Meninas, o cianoacrilato ele também não adere corretamente, né? Não se adere bem e aí a retenção pode ser mais baixa se o nosso cílio estiver molhado. Fora que a gente vai aplicar as fitas também não vão se aderir muito bem na superfície molhada. Então, por isso que é tão importante a gente vir com o ventiladorzinho secando todos esses cílios e durante essa parte de secar os cílios com o ventilador, eu também gosto de vir com a escovinha para já ir deixando esses fios bem soltinhos para a gente ver onde a gente vai precisar fazer a remoção mecânica desses fios, né? Então, eu já venho com o ventilador e a escovinha para secar esses cílios e deixar eles bem soltinhos para a gente ter uma melhor visualização dos fios, principalmente os fios que a gente vai ter que tirar agora na manutenção. Lembrando, meninas, que essa cliente aqui, ela voltou com 30 dias para fazer a manutenção, tá? Então, ela tava 30 dias, né? Eu fiz a aplicação, passou 30 dias, ela veio fazer a manutenção. Então, olha para vocês verem como o cílio está bem preenchido ainda. E isso tem a ver com a técnica,
tem a ver com a cola, se está na umidade certa, se está na temperatura certa, se a técnica foi feita corretamente, se os fios, se a cliente tem os cuidados em casa. Então, tudo isso e mais outras N coisas, inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu ajudo vocês a melhorar a sua retenção. Tudo isso influencia na retenção, tá bom? Então, vocês precisam se atentar muito a isso e principalmente a cliente tem que cuidar certinho em casa, porque se não tiver os cuidados dela, a retenção também vai ser mais baixa. E aqui essa parte, meninas, eu faço também igual a aplicação. Eu venho com 2 pedacinhos de fita micropore, um na diagonal do canto interno para o meio do olho e o outro na diagonal do canto externo para o meio do olho também. Fazendo desse jeito, eu me adaptei melhor a colocar as fitas e o pad por cima. Por quê? Porque daí a hora de colocar o pad, eu coloco ele um pouquinho para baixo e o risco de entrar dentro do olho da cliente, se caso ela falar ou se mexer, é ainda menor. Quando você coloca o pad primeiro e as fitas, eu não me adaptei dessa maneira, porque eu sentia que o pad fazia as fitas soltarem e também entrar dentro do olho da cliente, então eu prefiro desse jeito. Mas mesmo assim, para garantir, eu gosto de prender com duas fitinhas transpore, o pad para deixar ele mais presinho ainda e não acontecer de entrar dentro do olho da minha cliente, porque isso pode causar uma irritação no olho dela, o olho dela pode lacrimejar durante o procedimento e isso atrapalha a retenção também, ou também o olho dela pode ficar aquele vermelhão por 2, 3 dias. E meninas, falando aqui desse cantinho, vocês estão vendo que a pele dela tá com uma descamaçãozinha, não é alergia, tá? É uma descamaçãozinha que ela tem na pele dela mesmo. Se fosse alergia, a gente não ia fazer a extensão, mas como é essa descamação normal que ela tem em alguns pontos da pele, quando a pele dela tá muito ressecada, a gente pode fazer a extensão normal. Eu gosto sempre de pentear os cílios da cliente, né, antes da gente começar a fazer a manutenção, porque eu gosto de deixar os fios bem soltinhos para eu ir vendo quais fios eu vou precisar remover. Então, com as 2 pinças, tá? A de acoplagem e a de isolamento, eu venho procurando os fios. Olha para vocês verem como esse fio tá bem crescidinho. A gente vai remover ele. E o que eu faço? Com a minha pinça de acoplagem, que eu acho ela mais precisa que a de isolamento, eu venho dando apertadinhas aonde tem cola, que normalmente é na base do fio. Então, eu vou dando leve apertadinha. Às vezes, os fios da extensão já saem só com essas apertadinhas. Mas, às vezes, ele acaba não saindo de tão bem acoplado que ele tá. Então, o que eu faço? Eu seguro o fio natural com uma das pinças e com a outra pinça eu venho dando apertadinhas e puxando esse fio delicadamente, mas não se esquece de segurar o fio natural da cliente, porque se você puxar a extensão de cílios sem segurar o fio natural, você pode acabar arrancando o fio natural da sua cliente. Então, olha, esse aqui até se desfez, ó, tá vendo? A extensão de cílios até se desfez. Mas isso pode acontecer mesmo, porque a gente está fazendo a remoção, a gente não vai reutilizar esses fios que a gente vai remover. Esses fios que a gente vai remover, ó, igual esse aqui, olha como ele tá bem crescidinho. Eu vou remover também do mesmo jeito, dando leves apertadinhas na base do fio, que às vezes ele até se solta sem precisar puxar a extensão. E a gente consegue já tirar bem facilmente dessa maneira, não precisa de muito esforço. E fazendo desse jeito, né, esses fios, aliás, que a gente tira na manutenção, a gente não reutiliza eles, porque eles já tiveram contato com o fio natural, com a cola. Se a gente passar mais cola, vai dar excesso de cola. Então, esses fios crescidinhos, a gente vai descartar, jogar eles fora. E aí, a gente vai tirar todos esses fios que cresceram e aplicar uma nova extensão, né, nesses fios que estão sem extensão. Então, na manutenção, a gente não tira todos os fios da extensão de cílios, a gente tira somente os que cresceram. Por exemplo, esse aqui, olha como ele tá bem crescidinho também. Todos esses eu tô tirando, ó, dando leves apertadinhas com a ponta da minha pinça, bem aonde tem cola, bem na base dos fios. Então, eu vou apertando eles. Com o auxílio da outra pinça de isolamento, eu venho e dou uma leve puxadinha. Esse aqui cresceu bastante, olha para vocês verem que crescimento saudável.
vou apertar a mesma coisa com a pontinha da minha pinça, bem delicadamente, sem puxar a extensão, porque se você puxar a extensão sem segurar o fio natural, você pode acabar arrancando o fio natural sem querer. Então, para isso não acontecer, para a gente não prejudicar o fio natural da cliente, a gente sempre segura o fio natural e puxa a extensão desse jeito aqui, ó. Tá bom? Movimento contrário, você segura o fio natural para baixo e puxa a extensão para cima, para não correr o risco de puxar o fio natural da sua cliente. Tirando todos os fios que cresceram, eu venho de novo com a minha escovinha penteando esses fios para ver se não tem mais nenhum que cresceu, né? Que se tiver algum fiozinho crescidinho, a gente precisa tirar, porque se a gente não tirar e esperar mais 30 dias, esse fio pode causar peso nos cílios natural da cliente e deixar aquele fio para baixo. Então, para isso não acontecer, a gente precisa remover todos os fios que cresceram. Depois dessa remoção mecânica que a gente chama, né, que quando a gente tira com a pinça é a remoção mecânica, a gente vem passando o primer em todos os fios. Por que em todos os fios, meninas? Porque aqui não tem como a gente separar somente os fios que estão sem extensão. Então, a gente vai passar o primer em todos os fios, independente se eles estão com extensão ou não. Porque não tem como você ficar separando, esse aqui tá com extensão, vou passar nele, não vou passar nele. Esse aqui tá sem extensão, vou passar nele. Porque daí a sua extensão vai ficar muito mais trabalhosa, ela vai dar muito mais trabalho para você. Então, para isso não acontecer, para você não ter trabalho com a extensão de cílios, porque ela é para demorar menos que a colocação. Você não pode demorar mais para fazer a manutenção ou demorar o mesmo tempo da aplicação, porque daí você tá perdendo tempo, entendeu? Então, vocês têm que otimizar o tempo de vocês. Para isso, precisa passar o primer em todos os fios. Depois de passar o primer, eu venho de novo com o ventiladorzinho secando completamente esses fios e já penteando com a minha escovinha, porque daí a gente vai começar a aplicação nos fios que estão sem extensão. Alguns fios estão sem extensão porque a gente tirou, né, anteriormente, e alguns outros fios estão sem extensão porque caiu no dia a dia da cliente, porque querendo ou não, faz um mês que ela não faz a manutenção. Então, é normal alguns fios caírem em casa, quando lava, às vezes quando coça, ou a cola desprendeu porque já estava há mais tempo, enfim. Então, vocês precisam fazer a manutenção, isso é muito comum. Então, para isso, precisa fazer a remoção dos fios que cresceram e a aplicação nos fios que estão sem extensão. Os fios que estão com extensão de cílios, a gente vai deixar eles ali mesmo normal se eles não cresceram, tá? E para a gente fazer a aplicação dos fios, o que a gente tem que fazer? O mapping, né? Ou mapping, como vocês acharem melhor, como vocês estão acostumadas a chamar. Na manutenção, a gente precisa seguir o mesmo mapping que a gente fez na aplicação. Então, por isso que eu anoto o mapping que eu usei na aplicação na ficha de anamnese da minha cliente, para eu usar o mesmo mapping na hora da manutenção, porque se você usar outro mapping, usar outros tamanhos, pode ficar feia a sua extensão, pode não ficar harmônica, não ficar aquele degradê nos cílios. Então, por isso precisa ser o mesmo mapping, as mesmas numerações. Aqui, por exemplo, eu usei o 13 como tamanho predominante, né, o tamanho maior nessa aplicação que eu fiz, e tô fazendo o mapping esquilo. Aí, para o canto externo, eu vou diminuir até o tamanho 10 e para o canto interno eu estou diminuindo até o tamanho 8, que é o menor tamanho que eu tenho de volume árabe aqui no caso, tá? Então, assim, meninas, quando vocês forem fazer o mapping de vocês, quanto mais números vocês usarem, mais bonita fica os seus cílios. Então, assim, pode usar 4 números, 5 números, 6 números, 7 números. Quanto mais numerações vocês usarem, mais bonito fica. E agora, o que eu vou fazer, né? Depois que eu já fiz todo esse passo, higienizei, apliquei as fitas, tirei os fios que estavam crescidos, passei o primer, agora fiz o mapping. Agora, o que eu vou fazer? Fazer a aplicação dos fios que estão sem extensão de cílios. E essa parte aqui é a mesma coisa de como se você estivesse fazendo uma aplicação normal. Eu vou isolar um fio, né, um fio natural, e vou fazer a aplicação somente naquele fio. Porque uma extensão de cílios saudável e de qualidade,
para sua cliente, né? Porque a extensão ela não pode ser só bonita, ela precisa ser saudável também. Para uma extensão saudável, a gente precisa aplicar fio por fio. A gente não pode aplicar em mais de um fio natural, porque isso prejudica o ciclo de crescimento dos fios da sua cliente. E isso pode fazer com que ela perca os fios naturais depois de um tempo fazendo essa aplicação mal feita. Quando a aplicação ela não tem isolamento fio por fio, é uma aplicação mal feita, não é uma extensão de cílios saudável. E isso pode prejudicar os fios da sua cliente. Então, para isso não acontecer, você precisa aplicar fio por fio. E para você aplicar fio por fio, você precisa de uma pinça de isolamento para te ajudar nessa parte de isolar fio por fio. E aí, a pinça de acoplagem, a gente vai usar ela para acoplar o fio natural. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai isolar aquele fio que está sem extensão de cílios, aplicar a extensão de cílios só naquele fiozinho e soltar a extensão. É isso que a gente vai fazer depois, né, para finalizar a nossa manutenção. Eu sempre gosto de vir procurando os fios, né? Vir dando uma olhadinha se tem aonde tá faltando extensão de cílios, né? Onde eu tô vendo que só tem o fio natural. Por quê? Porque daí a gente vai aplicando a extensão em todos os fios naturais. A gente só não aplica a extensão nos fios que são babies, né? Nos fios que estão crescendo, que eles estão na fase anágena ainda. Eles são fios menores, mais fracos, mais frágeis, mais clarinhos, menorzinhos. Então, para a gente não ter problema, né, e danificar esse fio, a gente vai, nesses fios, a gente não aplica extensão de cílios. Agora, nos demais fios, a gente aplica extensão de cílios em todos os fios. Isso dá um preenchimento muito bonito para nossa cliente, deixa o preenchimento mais bonito. A retenção também é maior, porque daí a gente aplica em mais fios, né? A gente vai aplicar em todos os fios naturais. Querendo ou não, ele não vai cair tanto, né? E os que caem, eles não vão ficar tão aparentes assim que caíram. Por quê? Porque tá preenchido em todos os fios naturais da cliente. Então, a gente vai fazendo esse preenchimento em todos os fios e aí a retenção nesses casos acaba sendo maior por conta disso, porque a gente acabou preenchendo todos os fios da nossa cliente, fio por fio, isolados corretamente, né? Bem, somente aplicando em um fio natural, né? A gente não aplica em mais fios. E aí a sua retenção ela pode durar até mais de 30 dias. Esse aqui eu fiz, né, manutenção com 30 dias, como eu falei para vocês, porque eu tô gravando, queria mostrar para vocês como que é uma retenção de 30 dias. É uma retenção muito boa sim, dá para durar bastante 30 dias, né? Os cílios dura bastante se você fizer tudo que eu falei. A sua técnica tem que ser boa, a sua cola tem que estar dentro da umidade e da temperatura do seu espaço, a cliente precisa cuidar em casa, tem que higienizar, tem que lavar, tem que usar primer, tem que fazer tudo isso, porque, por exemplo, os cílios dessa minha cliente, ele é bem grosso, então eu uso o primer, né? Eu uso o primer da Supreme, que é um primer que ele deixa os fios mais porosos, então ele recebe melhor a cola e a extensão de cílios, tá? Então, eu gosto bastante de usar ele tanto na aplicação quanto na manutenção. Eu uso o mesmo primer na aplicação e na manutenção. E meninas, vocês podem estar reparando que eu tô aplicando os fios aleatoriamente. Um no tamanho 8, depois eu vou pro tamanho 13, depois eu vou pro tamanho 10, depois eu vou pro tamanho 12. Por que isso, meninas? Dessa maneira, você evita os stickers, né? Que é quando gruda um fio no outro. Então, para evitar os stickers, para você não ter problemas de grudar esse fiozinho um do lado do outro, você faz dessa maneira que eu tô te falando. Coloca aleatoriamente os fios que você está aplicando na extensão, porque assim o risco de sticker é muito menor. Se você ficar aplicando um do ladinho do outro, principalmente para quem é iniciante, torna muito mais fácil os stickers acontecerem, tá? Então, para você evitar os stickers, inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os stickers, se vocês quiserem saber como evitar eles. Mas uma das principais dicas é aplicar os fios assim aleatoriamente para você evitar que os stickers aconteçam, tá?
E também, meninas, se vocês quiserem entrar para a área de extensão de cílios, vocês gostam dessa área, se identificam com essa área, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição. Mas ele não serve só para iniciantes, tá? Ele serve para lashes mais avançadas também. Dentro dele eu explico mais sobre a manutenção, tá? Dentro do meu curso. E as técnicas mais avançadas que a gente tem hoje no mercado, eu também ensino. Então ele serve tanto para lash que está iniciando, quanto para lash mais avançada. Porque eu ensino capping, top line, fox eyes. Então, se você quer entrar para a área ou quer se especializar na área de extensão de cílios, o meu curso é perfeito para você e ele tá com valor promocional. Então, aproveita que tá valendo super a pena. Meninas, depois de aplicar os fios, né, toda a extensão, de aplicar a extensão de cílios em todos os fios naturais que estavam sem extensão, eu venho com o ventilador secando essa extensão, né, deixando ela completamente seca, porque se a cliente abrir os olhos e a extensão de cílios, né, a cola não tá totalmente sequinha, pode acontecer também a irritação. Então, para evitar que isso aconteça, eu venho com o ventiladorzinho secando a minha extensão e também penteando para ver se algum fio deu falsa colagem. Que se algum fiozinho deu falsa colagem, ele vai sair agora. Pode sair em até 24 horas depois da extensão, mas a maioria das vezes ele já sai agora na hora que a gente está penteando. Então, se deu falsa colagem, eu vou aplicar novamente esse fiozinho, né? Aliás, eu descarto esse fiozinho que caiu e vou aplicar uma nova extensão nele. Meninas, para eu gravar bem de pertinho aqui para vocês, eu fiz um olho só, mas na manutenção eu também faço os dois olhos ao mesmo tempo. Isso eu acho que otimiza o tempo, tá? E você deixa os dois cílios, né, os dois olhos mais harmônicos. E mesmo que a retenção foi muito boa, tinha poucos fios para tirar e poucos fios para fazer a aplicação, vocês podem reparar que já deu uma baita diferença do fio dos cílios que tá com manutenção e dos cílios que tava sem a manutenção. Agora, meninas, para finalizar, eu vou tirar o pad e as fitinhas do olho da minha cliente, tá? Como eu falei para vocês, eu faço os dois olhos ao mesmo tempo na manutenção, mas aqui para gravar bem de pertinho para vocês, eu preciso fazer somente um olho de cada vez. Então, primeiro eu vou fazer o outro olho e depois eu vou finalizar com a bruma, tá? Mas olha para vocês verem o resultado que ficou. Que lindo! A bruma eu uso para finalizar os olhos, mas como eu não fiz o outro olho ainda, eu vou fazer depois, né? Porque eu tô gravando aqui para vocês, então eu preciso fazer um olho de cada vez. Então, primeiro eu vou finalizar o outro olho, vou fazer a manutenção no outro olho e depois eu vou finalizar com a bruma. Mas olha para vocês verem que linda que ficou essa manutenção. Olha o resultado, olha o antes e depois, que diferença que deu. Então é isso, meninas, chegamos ao final de mais um vídeo e me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se esse vídeo te ajudou. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.